Olá, amigos da Qualifoco. Sejam bem-vindos ao Qualifoco Online. Hoje estamos aqui recebendo a gestora do Departamento Pessoal, Gessilda. Seja bem-vinda, Gessilda. Obrigada pelo convite. Obrigado a nós. Gessilda, eu queria começar esse bate-papo perguntando para você qual é o papel do Departamento Pessoal na Qualifoco? Olha, é um papel muito importante, até porque DP é sinônimo de salário, de remuneração, bem-estar, né, do colaborador. O Departamento Pessoal tem a finalidade de garantir a conformidade legal de uma organização e dos processos trabalhistas, legais, manutenção do empregado, como férias, 13º, salário mensal, e alguns benefícios que geralmente as empresas oferecem, né, que mantém a sustentabilidade deles no seu dia a dia, a tranquilidade deles em casa com sua família. Ah, muito bom. Gessilda, quando a gente fala, principalmente o funcionário, ele questiona muito a questão de 13º, férias. Às vezes, quando, por exemplo, ele tem uma diária dele, um dia de trabalho dele que não veio, como é que lida com esse processo todo? É bem complexo, para né? manter até o funcionário bem informado, né? É bem complexo. Para o empregado, ele vê o valor final. Sim. Ele está acostumado a receber um valor X naquele mês. Quando o valor está diferente, é onde ele questiona. Ele só fala, está errado. Ele não consegue nem decifrar onde está o erro. Às vezes o erro é uma falta, né? Às vezes o erro é uma interpretação, uma mudança da legislação que aumenta um percentual, um desconto do empregado. E ele vem na dúvida até ele conseguir entender o que trouxe essa diferença, esse valor é menor para ele, ele gera aquela insatisfação. Mas quando a gente explica e mostra para ele passo a passo, aí ele fica saciado e satisfeito, mesmo tendo desconto. Sim. Ele entende porque ele foi respondido à sua dúvida. Sim, tirou a dúvida que ele tinha no momento, né? Isso. E isso também, leva, por exemplo, para o cliente, se, por exemplo, às vezes o cliente tem dúvidas sobre o processo do funcionário, né? O cliente também recebe essas informações se tem algum problema em relação à tratativa com o colaborador, dessa parte do departamento pessoal? Recebe sim, porque às vezes o cliente, quando ouve a reclamação do seu funcionário, que é ligado à Qualifoco, ele também não entende. Ele também, às vezes, só transmite a informação, olha, o pagamento de fulano está errado. É o mesmo processo, a gente responde, abre um contra-cheque, por exemplo, explica passo a passo o que vem em cada coluna, o que é desconto e o que é provento, e ele também fica satisfeito com as respostas encaminhadas para eles, né? Sim. Você recebe algum feedback, principalmente dos clientes, né? Dessas tratativas da Qualifoco, que a gente percebe que é uma tratativa diferenciada, né? A Qualifoco tem esse cuidado em manter as informações trabalhistas do funcionário tudo em dia. Isso chega até vocês? Sim, chega sim. E a tranquilidade que a gente tem é que no momento em quando a gente faz essa explicação para ele, no segundo momento, quando o outro empregado vai lá fazer uma reclamação, ele tem tanta confiança na nossa resposta, no nosso processo de como a gente trabalha, que ele já pede para ele falar direto com a gente, tratar direto com a gente, já não faz mais ele não faz a ponte, mas porque vocês estão tratando de uma forma que gera para ele uma segurança, isso, a ponto dele não precisar mais estar intermediando, né? Isso, ele fica bem satisfeito com esse retorno aí. E esse mesmo retorno, você tem também da parte dos colaboradores, em relação a toda vez que você trata alguma coisa, que às vezes o colaborador tem o hábito de procurar o cliente, né? E aí quando ele percebe que o departamento está respondendo todas as questões, diminui esse fluxo dessa linha direta entre funcionário e cliente? Diminui sim. O interessante é quando você vê o colega que teve a dúvida primeiro, quando vê um outro colega, ele sabe até passar a informação e explicar. A gente vê muito isso aí, a colaboração dos próprios colegas, antes de vir para a gente. Isso sim. É muito bacana. Quando vocês vão para a implantação, né? Na implantação, quando a Qualifoco está entrando no estabelecimento, os colaboradores que estão chegando ali, vendo a Qualifoco pela primeira vez, eles também recebem essa informação? Recebe sim. Inclusive, na implantação, a gente passa a tranquilidade para o empregado, como é que é feita essa transição.
se eles têm conhecimento de que eles vão sair daquela empresa, iniciar outra empresa e quais são os direitos e deveres deles nessa transição. Então a gente passa essa informação para eles, onde eles ficam confortáveis, até mesmo escolher, graças a Deus todos têm escolhido vir com a gente, porque percebem a nossa transparência e a clareza que a gente passa para eles sobre cada etapa dentro da empresa, como é feito férias, como é feito a programação de férias, como é pago um 13º e assim sucessivamente. Sim. Essa relação qualifoco, colaborador, sindicato, né? As informações em relação ao que é passado para o sindicato é precisa, é tranquilo em relação a qualifoco? Sim, é preciso, é muito tranquilo. E a confiança também que o sindicato tem com a gente nos nossos cálculos é fantástico. Porque a gente tem relatos de clientes nossos, antes de contratar a Qualifoco, procurou o sindicato para ter conhecimento quem são aquelas empresas. E tem lá um exemplo, 5 propostas diferentes. E essa empresa, não, essa não concorda, essa não paga nada direito. E quando fala o nome Qualifoco, nossa, essa vocês podem contratar. Nós não temos reclamação, todo o processo que vem para cá é muito bem explicado, e as informações são claras e os valores são corretos. Olha, então essa tratativa da Qualifoco com o sindicato, isso é muito importante, né? Porque eles acabam sendo um porta-voz e acabam falando para os clientes, possíveis clientes, né? De que a Qualifoco realmente é uma empresa que está alinhada com os processos administrativos e jurídicos aí, não é isso? Isso mesmo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Isso a gente acaba tendo um parceiro sem querer. Sim, porque o sindicato é do empregado. Sim. Mas acabam fortalecendo a nossa imagem com relação ao empregado. Sim. É interessante isso porque a gente percebe que o sindicato ele tem uma força muito grande quando ele lida com o cliente. Porque a gente vê que se ele coloca a Qualifoco como uma empresa referência no mercado, isso dá para a gente uma certa tranquilidade, mas principalmente para o colaborador, né? E para um possível cliente, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito bom. Gisilda, quando você lida com problemas de acidente de trabalho, quando você lida com questões que um funcionário sofreu um acidente de trabalho e ele precisa abrir uma ACAT, não é isso? Isso. Como é que funciona na Qualifoco? A CAT ela é aberta de imediato. No momento que chega informação para a gente já faz o registro, né? Essa CAT ela dá segurança para o empregado, de que ele sofreu um acidente ali, dá segurança para ele, caso ele fique afastado ou tenha que receber alguma coisa para a Previdência. Essa CAT ela serve para o funcionário, por exemplo, dar entrada no INSS, no acidente grave, coisas assim? A CAT, ele não o finalizador da CAT, a finalidade dela, não é da entrada na Previdência, é garantir uma remuneração de um acidente de trabalho, que é diferente do auxílio-doença. Sim, entendi. Então, isso é necessário ser feito toda vez que o colaborador tiver algum problema nesse sentido, não é isso? Isso mesmo. Isso é muito bom. Gisilda, olhando assim para o futuro, né? Olhando para o futuro da Qualifoco, né? Vamos falar disso. Como que você enxerga a Qualifoco? A gente sempre coloca daqui 5 anos. Como você olhando para o departamento pessoal, como é que você vê a Qualifoco? Eu vejo bem avançada, até porque a tecnologia está fazendo isso. Sim. E a Qualifoco, ela traz a tecnologia para a gente, trazendo sistemas novos, novas ferramentas de trabalho, para que inclusive facilite o nosso cálculo. Sim. E hoje a máquina trabalha, infelizmente, trabalha melhor do que nós humanos, né? Porque antigamente era tudo datilografia, né? Exatamente. Tinha que ser tudo ali no... Hoje em dia não, né? Hoje em dia o sistema facilita demais esse processo, né? Exatamente. Você digita o nome da pessoa uma vez só e todo o relatório que você precisa do empregado, ele já vai com as informações que o sistema já cadastrou. Certo. Gisilda, na relação que ainda não é um colaborador, né? Ele pretende trabalhar na Qualifoco, o DP consegue, de uma certa forma, gerar segurança para quem está vindo de que todos os seus direitos serão resguardados? Sim, até porque antes de começar a trabalhar, a carteira digital dele já vai estar assinada. Então, isso dá segurança, porque não é aquele empregado que entra e não tem sua carteira assinada. Sim. Ele pode, no dia anterior, ele pode entrar na carteira digital, que as nossas informações já vão constar lá. Certo.
E como é que funciona essa questão do planejamento de férias? Como é que a Qualifoco trabalha com isso? A Qualifoco, ela passa para os clientes já uma planilha daquele local, com o nome dos empregados. De cada posto? De cada posto. E já dizendo qual mês que ele vai ter direito ao gozo de férias. Nesse local, lá, eles podem trocar entre um e outro. Eu prefiro mês de setembro, eu prefiro outubro, e trocar entre os colegas. Notifica a empresa com 60 dias de antecedência, para poder a empresa fazer essa alteração e eles se sentir satisfeitos lá com a sua data pré-selecionada. Sim, e qual o prazo mínimo? Por exemplo, o colaborador entrou, qual o período mínimo para ele fazer esse planejamento de férias? O planejamento de férias, a empresa, quem no final do ano ela encaminha para cada cliente. Lá ele vai estar avaliando o período que está em aberto dele e o período sugerido para gozo de férias. Então, assim, se ele acabou de entrar na empresa, certo? Ele entrou na Qualifoco agora. E daqui a quanto tempo ele pode, por exemplo, planejar as férias dele? Ele pode agendar as férias? Tem um prazo mínimo para isso? Tem, geralmente, ele entrou, um exemplo, em setembro, em dezembro agora, a gente vai estar encaminhando para ele essa informação sobre o período de gozo dele, o que ele tem de direito. Sim. E aí, no caso, ele completando um ano, ele pode segurar essas férias por mais um ano ou não pode passar? Não pode passar, não. Não, por quê? O planejamento dele tem até 11 meses da data de aniversário dele para tirar esse período de férias. Certo. Tá bom. Gessilda, eu queria te agradecer, né? Muito bom esse bate-papo, muita informação, né? Eu queria dizer aos amigos da Qualifoco, né? Não deixe de fazer o seu triplo C, curta, comente e compartilhe, estamos juntos nessa, tá bom? Gessilda, muito obrigado, né? E até a próxima. Eu que agradeço o bate-papo.